Olá, tudo bom? Eu vim aqui falar de um versículo que me tocou muito, né? Eu estava fazendo meu devocional. E é Tito 2, de 11 a 12, onde diz assim: A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o que a gente está falando aqui, né? A graça de Deus nada mais é do que um estado de gratidão permanente. Pessoas gratas nas adversidades, nas dificuldades, nos momentos desafiadores, nos momentos de frustração, luto. Essas pessoas, elas estão literalmente vivendo a graça que Deus nos deu, porque elas já entenderam que Deus é muito maior que tudo isso. E se Ele permitiu você viver esse momento, Ele está te livrando de algo, te preparando para algo, está preparando algo melhor para você, né? Então, às vezes a gente quer muito viver uma situação e a gente não consegue, isso nos frustra. E a gente passa por situações difíceis. E depois você passa por elas, você se torna uma pessoa melhor, mais resiliente, mais capaz, mais empática, mais leve. Então, foi Deus te preparando para o que Ele ainda ia te dar, né? O que Ele vai te dar. Da mesma forma, às vezes você passa por uma grande luta, ou um luto, ou uma situação de saúde, né, muito complicada, e você também fica, poxa, por que eu estou passando por isso? Então, tá faltando gratidão, né? Se você for grato por esse momento, você vai aprender com ele, né? E o que ele diz na sequência, né? A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. E o que é essa impiedade? Impiedade, gente, é você viver sem Deus. Você saber o que é certo e ainda assim escolher o errado. É você cauterizar a sua alma de discernimento, de sentir arrependimento, de sentir culpa por ter errado. Então, uma pessoa ímpia é aquela que não se arrepende, que não tem remorso, que erra e justifica, como se existisse algo que justificasse a gente fazer maldade aos outros, ou ser egoísta, ou ser intempestivo, enfim, perder o autodomínio, mentir, roubar, enfim, né? Qualquer atitude que você sabe que é errada, que você tem, e você justifica, você está praticando a impiedade. E as paixões mundanas, né? É você viver para si mesmo. Então, o que é uma paixão mundana? Viver pela carne. O que é a carne? São os prazeres, né? Pela luxúria, pela ostentação, pelo que eu quero, pelos meus desejos. Então, são os pecados básicos, capitais, que a gente conhece, né? A gula e por aí vai. Então, quando você tem a graça de Deus, Deus nos ensina a viver neste presente século sensata, justa e piedosamente. Então, as pessoas que buscam, né, que são ímpias e que vivem pelo mundo, pelos prazeres do mundo, elas não conseguem achar a verdadeira felicidade. Elas não conseguem se conectar com o divino, não conseguem enxergar essa luz no fim do túnel, porque quando você vive pelos prazeres do mundo, você sempre quer mais. Então você compra um carro que você queria, aí você já quer um carro mais caro, um carro diferente. Você viaja para um lugar, aí já quer viajar para o outro. Você compra a casa que você queria, você quer comprar uma casa maior, com piscina. Então, esses são os prazeres do mundo, né? Você come num restaurante gostoso, aí você quer depois ir num melhor, ou quer ir de novo, e aí, né? Enfim. Então, quando você tem a gratidão, nas pequenas coisas você vai sentir essa alegria, vai ser preparado para as grandes, e nas grandes você vai ver o extraordinário. Porque você não vai ser aquela mesma pessoa que antes ficava almejando coisas mundanas, justificando as suas atitudes ímpias. Enfim, esse versículo para mim ele é muito profundo, por quê? Porque eu vivo uma vida muito corrida. Eu tenho 2 bebês, né, que eu crio. Eu chamo de bebê porque os meus filhos, né, um tem 4, mas ele tem síndrome de Down. E a outra, ela tem 2 aninhos. E eu cuido sozinha dos 2. Então, é bem corrido o meu dia. Eu sempre busco estimular muito meu filho, ao mesmo tempo dividir essa atenção com a neném. E várias situações adversas acontecem. Imagina, quando você tem uma criança típica, quem tem filho atípico sabe como é, né? Você passa por várias situações de falta de empatia, intolerância, julgamento.
até pessoas que querem ser gentis e agradáveis e falar coisas bonitas, mas no fundo acabam sendo capacitistas e falando coisas que podem limitar o seu filho, né? Sem a intenção, mas é algo muito comum, as pessoas repetem o que escutam sem refletir de fato o que tem por trás daquilo. E quando eu passo por essas situações, é a graça de Deus, né? Essa gratidão por estar viva, por poder estar cuidando dos meus filhos, por poder estar aqui hoje, que me permite levar isso com leveza, com gentileza, com gratidão e não ser ímpia, nem mundana, nem buscar prazeres imediatos. Porque meus filhos, por serem muito pequenos, 2 e 4 anos, eles estão aprendendo a lidar com o mundo da forma que eu lido com esse mundo exterior, né? Então, se eu sou uma pessoa reativa, uma pessoa irritada, uma pessoa apressada, uma pessoa ranzinza, o que eles vão aprender do mundo, né? Eles vão aprender que o mundo é um lugar ruim, que eles têm que estar sempre em luta, sempre brigando, sempre reclamando. E eu quero que eles sintam a mesma coisa que eu sinto, né? Gratidão por estarem nessa terra, por Deus ter permitido a gente estar vivendo o que vivemos hoje e nos dar a oportunidade de buscar coisas melhores para nós mesmos, né? Então esse versículo ele me toca muito, né? Eu tava, como eu comentei no meu devocional, justamente porque ele vai de encontro, né, com os opostos, né? Que é a graça de Deus, esse espírito de gratidão e o quanto ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, né? Porque assim a gente pode viver neste presente século, que não é uma coisa fácil, de forma sensata, justa e piedosamente. Então olha o contraste, a gente vê tanta maldade por aí e você consegue viver mesmo com todas as adversidades de forma leve, alegre, justa. Por quê? Porque você está em estado de graça, você está em comunhão com Deus. Né? Tem outros versículos que falam quanto, né, a falta de domínio próprio, a ira, a raiva te afastam de Deus. E isso não quer dizer que você não vai sentir essas coisas. Eu sinto também, você acha? Não é, né? Não tem como uma pessoa fazer com 2 bebês, passando por inúmeras situações, não ficar irritada, não ficar brava, não ficar impaciente, ansiosa. Mas qual é o tempo que isso dura? Aqueles 3 segundos para você absorver, assimilar, entender o que te irritou, o que te frustrou, o que te cansou? Respirar fundo e lembrar: Deus está comigo, eu consigo, e retomar o controle? Isso é estado de graça, gente. Então, se você conhece alguma mãe atípica ou até alguma pessoa que está sobrecarregada e passando por um momento difícil, fale para ela sobre esse versículo ou envie essa mensagem para ela e diga para que ela mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua rotina de fazer o seu devocional, estar em comunhão e manter esse espírito de graça. Porque somente assim nós iremos passar por este mundo com leveza, alegria e ter uma vida realmente cheia de propósito e cheia de graça, né, de alegrias, tá bom? Espero que você tenha gostado da mensagem. Um beijo.